Fala, galera! Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Meus amigos, minhas amigas, eu estava esperando outra coisa para esse nosso bate-papo, mas olha, tá bem diferente. Tá bem diferente. Quem aí gosta de novidade? Quem aí gosta de coisa boa? Quem aí gosta de transformação, disrupção, Jonessi bombando, tudo voando? Ai, ai, meu coração tá até acelerado. Vocês estão bom? Tudo certo? Hoje, reuniãozinha aí. Não, que conta aqui, você tá louco? Hoje, uma reuniãozinha coletiva aqui, né? A gente, normalmente, o pessoal do meu time, a gente se encontra todo domingão aí, 9h15. Sei também que é um hábito de vocês, do time do Delano, se encontrarem nos domingos à noite. Então, a gente decidiu bater um papo junto. Acho que, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a disponibilidade, né, do Delano, meu irmão, que a gente sempre está junto aí, fazendo umas trocas de agenda. Essa paradinha funciona muito bem. Obrigado, irmão. E para todo mundo que não é do nosso time, sejam todos bem-vindos, né? A gente sempre se encontra aqui de domingo à noite para compartilhar um pouquinho de como vai ser a semana, de tudo de bom que tá para acontecer, dar algum tipo de alinhamento e acho que vou deixar o Delano dar uma boa noite aí para todo mundo. Depois eu vou fazer uma breve introdução aqui. A gente entra diretamente no nosso tema aqui. Delano, bom demais? Boa noite. Boa noite, boa noite. Não, pela introdução, achei que você já ia contar as novidades bombásticas para essa galera aqui, mas acho que era só para a elite ser acima, né? Ué. Vocês não receberam o link para a reunião das 8? Ah, não, não tem problema então. Depois a gente... Gente, boa noite, boa noite. Então, só reforçando aí as palavras do Rodrigo. Muito bom estar aqui com vocês, né? Dividindo essa sala aqui com os nossos dois times, né? Tanto o meu quanto o dele. Eu acho que a gente tem muita afinidade, eu e o Rodrigo. Eu acho que isso acaba se traduzindo em muita afinidade entre vocês também. Então, acho que a gente tem bastante coisa para somar e compartilhar aqui entre nós. Então, acho que a ideia é ser mais um bate-bola aqui, vai ser mais uma troca do que só um treinamento, né, de uma pessoa só. Então, até falei com o Rodrigo antes da gente começar, falei, pô, quero que seja algo mais interativo. Então, quero primeiro pedir a participação visual de vocês. Tem pessoas dirigindo que estão ligando a câmera, então quem não está dirigindo tem mais do que a obrigação de ligar a câmera. Então, liguem suas câmeras e abram o chat e sintam-se à vontade para trocar uma ideia com a gente. Show de bola, galera. Bom, e é isso, né? Eu acho que mais do que qualquer coisa, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com o Jonessi, mas que também se aplica a qualquer coisa, né, da nossa vida. O tema, né, os 3 pilares fundamentais para a gente vencer, para a gente crescer. E a gente se estabelece basicamente quando a gente está pensando em profissional, né, no âmbito profissional, em cima desses 3 pilares. Então a gente vai conversar um pouquinho disso, mas antes de mais nada, o Delano colocou aqui sobre a câmera, né? Eu também semana passada vou pedir para todo mundo aqui, galera. A gente está entrando numa fase muito importante do nosso negócio, assim. E por mais que a gente tenha brincado aqui, né, no começo do nosso bate-papo, eu preciso falar isso para todas vocês. Eu tô feia, não vou ligar. A Graça deve estar com um pijama de seda. Ela sempre usa uns nomes para as roupas dela, assim, que são maravilhosas. Ela é muito chique, eu nem as roupas dela conheço. Mas quem puder, liga aí. Se tiver sem roupa, não precisa ligar. Do contrário, né? Fica à vontade. E, gente, a gente recebeu um link, né? Acho que foi até o Rodrigo Beckenbrock, o upline aí de todos vocês, né? Do time do Delano, falando assim, ó, reunião extraordinária Elite Acima, domingo, 8 horas da noite, não percam. E eu, tá bom, né? Vamos lá. Vamos entrar nessa reunião. E eu confesso que eu entrei nessa reunião meio despretensioso, assim. Despretensioso. Por mais que eu tivesse sido cutucado pelo Cadu. Eu não tinha entrado, eu não estava no modo super novidade.
sei lá, né? Estamos acabando o primeiro mês da Diamond Vision, deve ser alguma coisa, né? Algum recado, alguma notícia, sei lá. De verdade que a minha expectativa ela não estava alta para a reunião. E aí, beleza, começa a reunião, e aí o Caio começa, e o Beto fala, e dali a pouco chega a primeira novidade. E eu mandei no meu grupo, né? Porque é legal de fazer terrorismo com o nosso time. Eu filmei o chat da reunião, tirei o som da reunião dos elites e acima. Então, assim, a real, gente, é que muitas vezes a gente se reúne, só para situar todos vocês, para tirar um pouco do charme de ser diretor. Muitas vezes a gente se reúne para falar de coisas sérias, assim, né? A gente não precisa de muito oba-oba para as coisas mais. A gente está aqui, a gente acredita, a gente faz o trabalho. E às vezes a gente precisa discutir coisa, fazemos assim, fazemos assado, vai chamar de A, vai chamar de V, pinta de verde, de vermelho. Sabe essas coisas mais burocráticas, assim? Quase sempre é alguma coisa relacionada a isso. E aí, que foi muito engraçado, porque o chat dos diretores, o chat dos elites estava assim, meu Deus, que loucura, nossa, meu pai amado, isso nunca vi, né? Resumo da ópera. Se vocês se comportarem hoje e quiserem muito também, talvez a gente E se adiante ligarem algumas... as câmeras, e se ligarem as Tem que câmeras. ligar as câmeras também. Mas a gente compartilha aqui algumas coisinhas com vocês. Mas brincadeiras à parte, talvez você já tenha ouvido da boca de outras pessoas e até da minha, o que eu vou falar agora, mas de verdade, e eu tenho certeza que o Delano vai concordar. O meu coração tá preparado, o meu tá disparado, gente, até agora. Eu nunca vi, em nenhuma vez, em nenhum momento, faz 10 anos que eu sou cadastrado, nem na época da Mona, nunca, never, nunca aconteceu o que vai acontecer na próxima terça-feira. Tá? Nunca, de verdade mesmo, nunca. Vocês vão, a hora que vocês souberem, vocês vão falar assim, não, não é possível, é de verdade. As pessoas elas estavam intrigadas, assim, tá, mas é isso mesmo, assim? Tipo, não vai ter... Então, a vírgula, não tem letras miúdas, não tem nada, assim, é isso? É de verdade? Esse nunca é nunca mesmo, Graça, juro. Juro, 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 nunca, never na história. E não é um nunca do tipo, a Jonas nunca lançou um Naara de 2 quilos. Isso aí não fez nunca mesmo. É um nunca que ajuda mais bizarro, assim, do tanto. É um negócio... Não, mas só ajuda, vou fazer uma ressalva, né? Só ajuda para quem quer ganhar muito dinheiro. Quem não quiser, aí não tem problema. Aí tem que trabalhar também, né? Mas acho que essa parte tá todo mundo ciente, assim, né? Sempre bom reforçar. Sempre bom reforçar. Enfim, e aí depois segue o baile, né? Aí todo mundo os coraçãozinhos já começam a se acalmar e tudo. A gente já, não, então tá, vamos lá, vamos entender melhor como é que é isso, como é que é aquilo. Não tem nem tanta regra. O mais incrível é que não tem nem tanta regra para entender, para nada. Assim, sério mesmo, só isso, é isso. E aí daqui a pouco o Léo, né, eu quero contar algo pessoal do Léo Del Passo. Leonardo Del Passo, diamante. Ele, quando a gente precisa saber alguma coisa que ninguém quer contar, a gente pergunta pro Léo. Ô, Léo, conta aí. Porque o Léo, ele é ansioso também, assim. Ele tem um negócio dentro dele, assim, que ele é mais distribuidor do que diamante, sabe? O coração dele é bom demais. Então, a gente já sabe que ele é a fonte das informações privilegiadas, assim, aquela que tá todo mundo meio segurando. Aí, daqui a pouco, ele abriu o microfone dele e falou, eu preciso falar, eu quero falar. Aí, não, calma, isso aí não tá aprovado ainda. Eu vou falar, se não aprovado, não dá E aí ele contou a outra coisa. E aí, pronto. Estou assim, até agora, coração acelerado. Já esqueci até o que a gente tinha que falar, já passou 15 minutos que a gente está aqui. Então, gente, sério mesmo, coisa boa tá chegando, tá? Então, vamos aí. Detalhe mais importante também, se você tirar foto, compartilhar nos stories, marca as pessoas do seu time, marca as outras pessoas, todo mundo se compartilha, se divulga, se promove, isso é muito importante aí para a gente fazer esse movimento dentro das redes sociais também, né? O time do Delano já faz isso com excelência, tenho promovido forte isso com a nossa galera, então bora promover todo mundo. E aí,
vamos direto ao ponto, tá, galera? E talvez isso que a gente vai falar aqui hoje não tenha exatamente a ver com a novidade, mas, nossa, pode te ajudar absurdamente a aproveitar muito essa novidade. Porque, de uma forma geral, a gente sabe é, do que o nosso negócio é feito, o que é necessário para fazer o nosso negócio. Mas às vezes a gente se trava em algumas coisas que não dizem respeito exatamente a uma habilidade técnica, a fazer um convite ou a fazer uma apresentação. A gente, enquanto profissional, a gente engloba outras coisas. E, portanto, o assunto da noite é falar exatamente sobre isso, sobre ser profissional, mas mais do que isso, onde investir tempo, onde investir energia. E eu dei aquele nome, né, de 3 pilares fundamentais para vencer na vida, mas basicamente é isso. Existem, né, na nossa concepção aqui, 3 coisas que, se a gente olhar com muito carinho, se a gente se dedicar a, a aperfeiçoar essas 3 coisas, a gente aumenta absurdamente a nossa chance de vencer. E aí o Delano é a pessoa talvez mais indicada para falar sobre isso, porque ele, enquanto profissional, ele tem as 3, ele é excelente nas 3, ele faz tudo muito bem. Né? Eu não estou aqui para puxar o saco dele, né? Não é por isso, mas todo mundo que conhece, que enxerga os resultados falam por si só, vão poder perceber o quão bom ele é nessas coisas que a gente combinou aqui de conversar. Então, eu queria passar a bola aqui para ele, deixar ele discorrer um pouquinho sobre esse assunto. E aí, quem tiver dúvida, pergunta no chat ou abre o microfone. A ideia é ser um negócio interativo. E aí, eu vou fazendo algumas perguntas aqui para ele também no decorrer da apresentação. Fechou? Então, bora. Boa. Irmão, mais uma vez, obrigado. Tá contigo. Boa, Rodrigão. Obrigado aí pelas palavras. A Graça está perguntando se só vai saber na terça. Se vocês interagirem, a gente fala hoje no final da reunião, tá? Se vocês estiverem participativos. Gente, muito legal, assim, e quando o Rodrigo trouxe esse tema, é desafiador, assim, você elencar 3 pilares para você ter sucesso na vida e nos negócios, né? Principalmente agora trazendo para o nosso negócio. Porque você tem muitas características importantes, tanto comportamentais ou não comportamentais. E aí, às vezes, você fica pensando assim, tá, essa é a mais importante. Sim, mas sem a outra daria? Puta, também não daria. Então, no final, são muitas, tá? Características. Mas quando a gente fala em pilares, você tem que pensar assim, tá, como que eu posso agrupar o máximo essas características de modo que elas representem uma coisa, né? No caso, 3 coisas aqui. E eu acho que esse é o maior desafio, né? Quando você quer transformar algo complexo em simples. Como é que eu posso agrupar de forma que fique mais claro para vocês entenderem quão simples é, né? Leva tempo, dá trabalho, mas é simples, tá? E ter clareza, eu acho que é o principal ponto para que você melhore em qualquer coisa. Se você não tem clareza, se você não tem não é nem autoconhecimento, assim, autopercepção, se você não consegue entender o que você tem que melhorar, você não tem como melhorar. Então, primeiro você precisa saber o que existe, né, para você focar, para daí você conseguir evoluir. E aí, tem 3 coisas, né, que a gente chegou até em conjunto, eu e o Rodrigo. Mas, antes de eu falar essas 3 coisas, eu vou ler um texto. O pessoal da minha equipe já viu isso, que eu já postei nos grupos e tal. Mas é um texto de um cara que eu admiro muito no marketing de rede. O cara tem mais de 30 anos. Ele não é da Juness, ele está numa empresa que nem existe no Brasil, mas é um cara que eu gosto bastante. E aí, esses tempos, ele postou esse texto, eu traduzi para português, para poder duplicar. E eu acho que muito dos 3 pilares está nesse texto. Então, eu vou começar lendo esse texto para vocês terem uma ideia geral. Depois a gente entra nesses pilares e aí eu queria que a gente batesse uma bola em cima desses 3 pilares. O que vocês têm de dúvidas relacionadas a algumas dessas coisas? Lógico que a gente poderia ficar horas em um deles, né? Inclusive, a gente tem horas de vídeos no Black sobre um deles, mas a gente vai ter um tempo limitado. Mas o texto é o seguinte, tá? Vamos ver minha habilidade de leitura agora.
Após 25 anos no marketing de rede, continuo a me conscientizar cada vez mais da importância da arte versus a ciência em nossa profissão. Durante anos, estudei a ciência. Pensei em táticas, como fechar roteiros, scripts, superar objeções, sistemas de duplicação e etc. A ciência é incrivelmente importante. Se você não entende as táticas, você vai se debater impotentemente por anos e se perguntar por que as coisas simplesmente não estão funcionando como eu fiz. Eu levei 5 anos para obter uma renda de tempo integral no marketing de rede. Quando decidi realmente fazer parte do marketing de rede, quando decidi realmente fazer do marketing de rede minha profissão e não apenas um plano B, comecei a estudar a ciência como um louco, lendo dezenas de livros. Na verdade, seria fácil argumentar que me tornei obcecado em aprender todas as nuances de nossa profissão. Eu admito, ajudou muito porque eu sabia o que fazer em quase todas as situações que surgiam. Aqui está o que eu descobri. Mesmo que eu conhecesse a ciência como a palma da minha mão, eu não conhecia a arte. A arte não é apenas saber o que dizer, é saber como dizer. É saber dizer a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. É saber por feeling, né? Por sentimento, que alguém não está se cadastrando por causa de um sistema de crenças ruim em si mesmo e ajudando-a a trabalhar com isso. É saber quem chutar na bunda e quem bater nas costas como líder para inspirá-los. Lembre-se disso, meu amigo. A arte é onde todo o dinheiro é ganho. E a única maneira de dominar a arte é não apenas aprender a ciência, mas sair e aplicá-la de novo, errando várias vezes, de novo, até que a arte se torne uma segunda natureza para você. O melhor é que, uma vez que você pega a arte, é como andar de bicicleta. Você sempre terá. E não apenas isso, você vai. Viva uma vida cheia de alegria, liberdade e contribuição. Tenha experiências incríveis porque o dinheiro não está... o dinheiro não é tudo para você. Tome decisões com base nas coisas que você quer e não no que o dinheiro permite, desde que você aprenda a ciência e a arte. Essa mudança muda tudo em sua vida e é incrivelmente poderosa. Gostaram? Gente, isso para mim, eu tenho certeza que para o Rodrigo faz absolutamente sentido, tá? Talvez se eu tivesse lido isso no meu primeiro ano, meu segundo ano, talvez no meu terceiro ano, nem tudo teria feito tão sentido. Eu não sei se eu teria entendido 100% do texto. Mas com 10 anos, cara, faz muito sentido, tá? Então, assim, quando a gente traz para pilares, e aqui ele chamou de ciência e arte, né? Eu acho que são bons nomes, gosto muito do jeito que ele coloca, mas outras maneiras de você dizer, termos corporativos até, tem hard skills, soft skills, então habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Tá? São o que seria o que ele chama de ciência e arte. Tá? E aí você tem um terceiro pilar, que eu acho que ele engloba, como é que eu vou dizer? Ele dá uma cara para tudo isso, que é como as pessoas te enxergam. Isso influencia na efetividade de cada uma dessas outras duas. Faz sentido ou não? Você pode dizer a coisa certa para a pessoa certa, mas se ela não te enxerga como uma pessoa que ela pode confiar, por exemplo, cara, não adianta o que você vai dizer e nem como você vai dizer, né? Então, importa o que você fala, como você fala e como ela te enxerga. Tá? Então, esses 3 pilares são muito importantes. Então, habilidades técnicas, habilidades comportamentais e posicionamento. Pode ser posicionamento, mas você pode pôr o nome que você quiser. É como as pessoas te percebem, tá? E aí, gente, como as pessoas te percebem, eu vou só fazer um adendo sobre essa, tudo conta. Tudo conta, tá? O número de vezes que você chegou atrasado conta. O aniversário do filho da pessoa que você lembrou conta. A forma como você está vestido conta. A forma como você se comunica conta. Cara, tudo conta. E você pode até achar que não. Uma vez.
Mas, cara, a soma dos pequenos comportamentos, eles vão gerar uma imagem. E aí, a partir do momento que você gerou uma percepção na pessoa, você fala, mas eu consigo mudar? Cara, você consegue, mas você vai precisar se esforçar 200 vezes mais. 200 vezes. Vocês podem ver isso no cotidiano de vocês. Pode ter até alguém na família de vocês que tem tinha uma determinada característica. Vou dar um exemplo. A pessoa sempre se atrasava. E aí vocês começam a tirar sarro na pessoa. Ela sempre se atrasa, fulano sempre se atrasa, fulano sempre se atrasa. Cara, pode ser que a pessoa decida, puta, não aguento mais isso, vou começar a chegar no horário. Cara, ela vai chegar no horário 19 vezes. 19. Você vai até zoar umas primeiras, olha, chegou no horário e tal. Cara, a hora que ela se atrasar uma vez das 20, você vai falar, tá vendo? Sempre se atrasa. Cara, quase não adiantou as outras 19, porque já foi gerada uma percepção muito mais enraizada ao longo do tempo. Tá? Então, assim, a gente está num negócio onde a gente está fazendo contato com as pessoas todos os dias, novas pessoas. Você tem uma chance de gerar uma boa impressão todos os dias para novas pessoas, seja online ou offline. Hoje a gente tem duas grandes vertentes. Se você tem alguma exposição online, você já está gerando uma percepção, quer você queira, quer não. Ah, Delano, eu tenho Instagram, mas eu uso pouco. Mas você está lá, filho? Você já gerou. Se eu entrar no seu Instagram e ver que você tem sua primeira foto é de 2017 e você tem 8 fotos lá, eu vou ter uma leitura sobre isso. Você pode querer isso ou não, mas eu já vou ter. Pô, ela criou, mas nunca posta, nunca entra. Será que tem pouco amigo? Será que a pessoa... O que será que é? Você já começa a interpretar um pouco sobre a pessoa. Então, hoje, infelizmente ou felizmente para o nosso negócio, a rede social ela fica gerando percepções sobre as pessoas. Tá? Você pode usar isso ao seu favor, você pode deixar isso neutro, ou isso pode jogar contra você. Tá? E, de novo, tudo vai contar. Tudo vai contar. Enfim, posso dar milhões de exemplos aqui, mas só para eu não ficar muito tempo em uma só. Quando a gente vai para as habilidades, e aí, gente, vai ficando à vontade de vocês escreverem no chat. Quando a gente vai levando para as habilidades e tal, por que o Rodrigo, vou usar o exemplo do nosso diamante, da nossa linha. Ah, o Rodrigo virou diamante em 1 ano. Cara, o Rodrigo não virou diamante em 1 ano. O Rodrigo virou diamante em 27 anos. Não foi em 1 ano. 1 ano foi o tempo que ele levou para fazer o que ele tinha que fazer dentro do marketing de rede. Mas assim, ele já tinha habilidade técnica, ele refinou e ele já tinha habilidade comportamental, inclusive muito mais acentuada do que as técnicas. Muito mais. Na minha opinião, o que fez o Rodrigo ter tido um resultado tão rápido, lógico, o cara teve um nível de atividade surreal, descomunal, assim, igual poucas pessoas tiveram. Mas eu ouso dizer que provavelmente já teve pessoas que tiveram o mesmo nível de atividade que ele em 1 ano. Mas não tiveram o mesmo resultado. Por quê? Não desenvolveram a mesma habilidade técnica e não tinham as mesmas habilidades comportamentais ainda. Então, pode ser que levem mais tempo, né? E não é uma corrida de um versus o outro, é o que a gente sempre fala, né? A corrida é contra você mesmo. Se o Breno está indo mais rápido ou mais devagar do que eu, não muda o meu negócio. Muda. O que muda o meu bônus se ele está indo mais rápido? No meu muda porque ele está na minha downline. Mas se ele não tivesse, não é isso que muda, tá? E quando a gente começa, deixa eu pensar se eu posso generalizar, né? Mas eu tive o mesmo caminho que o autor do texto, ele chama Matt Morris. Matt Morris. Eu tive o mesmo caminho que ele teve quando ele escreveu o texto, que talvez está um pouco vinculado à minha área de formação, que é engenharia, que é buscar uma explicação mais técnica, mais lógica, o como fazer. Então, sempre minha cabeça tendia para o que eu preciso fazer. E eu, como ele, tipo assim, fiquei, como é que ele chama ali? Obcecado em aprender isso. Obcecado. De ouvir áudios, de parar de ver televisão e só ver treinamento, de parar de ouvir música no carro e só ouvir áudio, de ouvir o mesmo treinamento ou o mesmo plano mais de 100 vezes. Aí você fala, nossa, que bitolado. Sim, mas me fez ganhar mais de R$1 milhão, velho.
Às vezes a gente está bitolado em coisa que só gera gasto. Eu prefiro ficar bitolado em alguma coisa que me deixa milionário. Entendeu? Sim, fiquei. E fui desenvolvendo o máximo de habilidades que eu pude de como fazer. Só que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sei convidar, mas... Ou eu sei como contornar uma objeção, mas mesmo assim as pessoas não estão se cadastrando tanto. Aí entra a arte. Porque você não tem um caminho só. Às vezes a pessoa quer o script único, né? O que eu digo quando ela disser isso? Lógico que no começo, quando vocês estão aprendendo, a gente dá, né? Ah, se ela fala isso, fala isso. Porque, porra, eu tenho que te dar alguma resposta, tenho que te dar um caminho para você pelo menos começar a percorrer. Mas com o tempo, e alguns que estão fazendo, e não é nem tempo, né? Acho que é mais prática, né? Com a frequência. Às vezes com 1 ano você já praticou mais do que a gente que está há 6 anos. Você começa a ver assim, a resposta é sempre depende. Verdade ou não? A resposta certa, verdadeira, ela sempre vai ser depende. Não, mas se ela disser que não tem dinheiro, o que eu digo? Depende. Como é que foi a conversa antes? Como ela disse que não tem dinheiro? Como é que foi o tom de voz quando ela disse? Então, esses nuances para você entender o que está passando pela cabeça da pessoa, cara, não é técnica, entendeu? Você pode até aprender alguma coisa de técnica, de linguagem corporal e tal, mas hoje o que provavelmente eu, Rodrigo e vários outros diretores a gente consegue perceber, eu não fiz um curso de linguagem corporal. Eu não fiz curso de PNL. Eu não fiz. Algumas pessoas fizeram, mas eu não fiz. Mas como que mesmo assim tem gente que fez curso e fala assim, isso que você está usando é PNL, e eu nem sei. Prática. Eu vi isso acontecer milhões de vezes. Então, eu entendi que quando a pessoa reage daquela forma, na hora que ela está falando aquela coisa, quer dizer isso. Eu não precisei ler, fazer um curso para aprender. Eu aprendi empiricamente. E isso leva tempo, leva frequência. Tá? Eu ia falar tempo de novo, mas não é tempo. É o quanto você faz no tempo. Tá? Então, assim, técnica é treinamento. E é onde a maior parte de vocês investe o tempo. Tá errado? Não, tá certo. Mas não é a maior parte, não deveria ser a maior parte do tempo. Entendeu? Cara, você quer aprender a técnica? Lê o GoPro, lê o Trilha. Acabou a técnica. A técnica acabou ali. Posso ler mais um livro um pouquinho sobre vendas? Posso ler um livro sobre gatilhos mentais? Sim, eu li também. Eu acho que é super válido. Eu adoro esses temas, então estou sempre... Para mim é quase lazer, não é nem porque preciso aplicar no negócio. Mas você não tem tanta coisa para aprender de técnica, gente. E essa foi a minha sensação a primeira vez que eu li o GoPro. Tá? Eu me cadastrei dia 8 de julho de 2012, tá? Na Monavi. 8 de julho de 2012, estou quase fazendo 10 anos. A gente foi ler o GoPro a primeira vez em 2013 ou 2014, tá? Não vou lembrar agora de cabeça. Em inglês. Porque um downline meu, que era bitolado em aprender coisas também, descobriu o Eric Ward. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Eric Ward no Brasil. Ele foi o primeiro cara que me falou, e a gente comprou o livro em inglês, leu o livro em inglês. Depois baixei o áudio em inglês e tal. E depois a gente começou a duplicar o GoPro antes de existir ele em português, para nossa galera. E a sensação quando eu li, porque tinha muito... Sim, parece que você tem muita coisa para aprender. Pelo menos eu tinha essa sensação, porque não existia algo mais estruturado. Então eu falava, nossa, tanta gatilho, fechamento, controle... Só que é a mesma coisa que a gente falou assim, tá, quais são os 3 pilares? Lá era assim, tá, como é que eu resumo tudo isso que a gente tem aprendido de técnicas? E quando a gente leu o GoPro a primeira vez, a gente foi eu e o Fred primeiro, da minha rede. A hora que a gente terminou de ler, um olhou para o outro e falou assim, cara, são 7 coisas, velho. 7 coisas, sabe? Isso me deu uma paz tão grande, tipo assim, puta, a gente tem que ficar bom em 7 coisas. Eu tenho a vida inteira para ficar bom em 7 coisas. Se eu ficar bom em 7 coisas, eu estou multibilionário quase. Será que vai ficar bilionário já esse ano? Então, assim, dá para ficar bilionário sendo bom em 7 coisas.
7. Gente, vocês já tiveram esse insight? Só 7. Quantas matérias você teve que aprender na faculdade? Era 7 por semestre. Cara, aqui é 7 coisas para ficar rico, milionário pro resto da vida. Então, a hora que eu li, eu falei, beleza, são 7, eu não sou bom na 7, mas eu vou ficar bom na 7. Não tem como não ficar, entendeu? E lendo o GoPro, eu falei, beleza, essa é a técnica. Tipo, o histórico do cara fez eu falar, tá, talvez tenham formas diferentes de fazer. Tem, mas se essa deu, vai ser essa. Eu vou usar essas. E beleza. Então, eu falei, técnica, check. Já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu preciso saber fazer, né? Que aí entra a habilidade comportamental junto, né? Que é o como fazer tudo isso. Beleza, eu sei fazer o convite, mas até eu conseguir fazer ele com mais segurança, leva para prática, concorda? Se eu der a mesma script de convite para alguém que se cadastrou hoje e alguém que está há 2 anos, cara, a desenvoltura é completamente diferente, mas é a mesma frase. Eu posso dar exatamente a mesma frase. A efetividade da pessoa ir ou não ir é diferente. Mas é natural. Um já traçou uma jornada que o outro está começando a traçar. Então, o que eu quero que vocês tenham consciência? Primeiro, você precisa aprender as técnicas. E não adianta você achar que você vai aprender por osmose também. Sabe? Eu vou fazendo aqui. Cara, talvez você vá aprender, mas vai doer muito mais, entendeu? Tipo, pega um tempo, mata o livro, pega o El Black, vê os vídeos e vai praticando enquanto você aprende. Mas é importante você aprender como fazer. Como um estudante mesmo, sabe? Pegar e falar, cara, grifa, revisa. Toda vez, teve uma época que meu negócio sentia que não estava indo. Isso aconteceu mais ou menos 84 vezes em 10 anos. Falei, puta, agora não está indo, que merda. E aí eu falava assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Trilha e vou ler tudo de novo e vou ver qual o parágrafo que eu não estou fazendo. Porque deve ter alguma coisa. Geralmente não é o que você está fazendo errado. É o que você não está fazendo. Não é o que você está fazendo errado, é o que você não está fazendo. É aquele... mas essa parte aqui eu achei que não era tão importante. Vou dar um exemplo, que vai pegar 70% dessa sala aqui. E eu quero que vocês sejam sinceros, se for verdade. Assim, se for o seu caso. Se for o seu caso, você fala eu, tá? Você foi lá, você leu Trilha, você participou dos treinamentos. Aí você vai vai rever o Trilha. Aí tá lá, passo 1. Ler, tá. Aí vai, passo 2, defina seu porquê. Quadro dos sonhos. Não fez. Escreve eu quem não fez. Digita eu quem não fez. Esse era um que eu pulava. Eu falei, não, isso aqui... Vou no convite. Importante é o convite. Cara, pensa o seguinte. Você tem lá um monte de diamante usando a preciosa hora deles, que vale milhões, para escrever um raio de um livro para que vocês se tornem milionários também. Aí você imagina o diamante fazendo assim, deixa eu pensar aqui, deixa eu pôr uma coisa que eu vou gastar meu tempo à toa escrevendo e que vai fazer todo mundo perder o tempo deles também. Já sei, quadro dos sonhos. Vou pôr aqui. Totalmente desnecessário, mas acho que vou pôr. Cara, se eles puseram, é porque tem um motivo. E quando eu reli e tal, pela 50ª vez, eu falei assim, cara, eu nem sei se eu acredito muito nessa porra desse negócio de quadro dos sonhos, lei da atração, mas eu vou fazer tudo que tá aqui, porque, são os caras que têm o resultado que eu quero ter. Então eu começava. Aí, a hora que eu fui ver, eu pulava parágrafo pra caramba. Pra caramba. Lista, coloque todos os nomes. Eu já fudeu. Falei, todos ou é todos depende de quem, né? Mas todos que moram em centros urbanos, tem pouco quem mora na roça também, então isso já começa a ponderar. Então, assim, geralmente não é o que você está fazendo errado, é o que você não está fazendo.
tá? Geralmente. Lógico que sempre vale revisar. Agora, o como fazer, eu sei que às vezes vocês estão ansiosos, vocês querem mais resultado do que vocês têm, e você olha para o lado, às vezes alguém está indo mais rápido, mas você tem que entender que a arte, gente, é a arte. Tipo, você vai precisar praticar muito, você vai precisar vivenciar situações diferentes. Quando algumas pessoas da minha equipe novas vivem muito perrengue logo de cara, tem alguém de vocês que já passou? Fala, puta que pariu, essa aqui foi premiada, né? Pedido atrasou, aí chegou, o Fios veio com um furo no Fios, já vazou o Fios, aí o Numbori que ela comprou, acabou o estoque, sei lá, não chegou, aí o primeiro cadastrou e cancelou, aí o namorado já falou que é pirâmide, já falou ou eu ou o negócio, fala, puta que me pariu. Quanto tempo de negócio? 2 semanas. Fala, meu Deus, eu já tive umas pessoas assim. O que eu penso é o seguinte, vamos ver o tamanho da vontade, né? Mas se essa pessoa persistir, se ela passar essa fase, cara, ela tá mais preparada do que gente que tá 1 ano no meu negócio. Verdade ou não? Ela já passou tudo que tinha. Eu falo isso para ela, eu falei, ó, eu vou te falar, você tá de parabéns, porque eu nunca vi dar tanta merda em tão pouco tempo. Mas agora eu vou te dar uma boa notícia. Não tem muito como piorar, né? Acho que agora é só beleza, agora é só alegria. Porque assim, todo mundo tinha para criticar, já criticou. O que tinha que atrasar, já atrasou. Agora vamos para frente aí que vai dar bom. E é isso. Às vezes, assim, muitas coisas que a gente... É que é clichê, mas o Sousa até falou isso agora, né? O clichê só é clichê porque ele é verdade, né? Todas as dificuldades, os desafios que a gente passou, no final, prepara você para o futuro, né? Prepara você para algo muito maior. E é assim que você desenvolve boa parte dos soft skills, né? Das habilidades comportamentais. É nos perrengues mesmo. É aprendendo a lidar com situações que você não gostaria de ter que lidar. Entendeu? Eu gosto de ter que lidar com a pessoa que não entende o que é marketing de rede e que, puta, tem que ficar explicando por que não é pirâmide. Eu não gosto de lidar, mas isso me preparou, porque assim, não importa se eu gosto ou não, vai existir. Faz sentido ou não? Vai existir. Então, assim, para de sofrer, porque é assim, entendeu? O sol nasce no leste e se põe no oeste. Se você não concorda, arrume um planeta só para você. É assim, entendeu? Então, a partir do momento que você entende isso, você fala, ó, você tem que aprender a lidar, porque não adianta eu ficar remoendo e não querendo que seja. E ponto, acabou. Vou ficar bom nisso aqui. Entendeu? Quando você entende isso, você começa a dar quase que boas-vindas às situações de adversidade. Você fala, opa, agora tem coisa para eu aprender aqui, né? Lógico que na hora você fala assim, ai, puta, lá vamos nós de novo. Mas depois você fala, não, vai dar bom, vou sair mais forte. E é verdade, entendeu? Vai sair muito mais forte. Isso vale para negócio, isso vale para a vida pessoal, isso vale para relacionamentos. Dá para fazer paralelo com muitas coisas da nossa vida, né? Primeira vez que você terminou com um namorado ia acabar sua vida. Você fala, não, acabou, nunca mais, não sei o quê. Aí depois terminou com mais 5 namorados. Você fala, vida que segue, filando. Verdade ou não? Sofre, chora, mas você sabe que você não vai ficar lamentando aquilo por 1 ano mais. Você fala, daqui a pouco passa, vamos embora. Entendeu? Então aqui vai ser a mesma coisa. Hoje tem pouquíssimas coisas que me abalariam no negócio, eu acho. E eu tenho certeza que para o Rodrigo é a mesma coisa. Tipo, acontece, a gente só fala assim, ei, mas vamos lá de novo. E dando até risada, né? Então é isso, gente. Eu acho que, assim, até para a gente interagir mais aqui. Não estou conseguindo ver o chat, porque o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tática. Vai ler os livros, ver os treinamentos, vai praticar para aprender a arte, o feeling e de posicionamento e tal. Aí dá para a gente falar bastante coisa ainda. Deixa eu aproveitar. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar coisas também, já vai deixando aí, né?
Porque, primeiro que eu achei genial, né, essa história de ciência e arte, assim, eu acho que é um jeito filosófico bonito, né, de falar a respeito. E, e claro, no final das contas, sempre vai ser o jeito, né? Eu acho que a gente tem grandes exemplos no nosso negócio, assim, de profissionais diferentes fazendo a mesma coisa, todas dando certo, né? Quando a gente olha para os nossos diamantes, assim, cara, eles não se parecem em absolutamente quase nada, eles são pessoas muito diferentes, que tecnicamente falando são excelentes, mas que no jeito eles são únicos. E aí, com relação a isso, eu tenho duas coisas para falar sobre como a gente pode melhorar essa questão da arte, né? A primeira é que você vai desenvolver a sua arte. E você vai precisar encontrar o seu jeito de fazer. Você vai precisar encontrar aquela maneira onde você se sente mais confortável. Você vai precisar encontrar o seu caminho para fazer as coisas que precisam ser feitas. E como que a gente vai melhorando o nosso próprio jeito é a coisa mais importante, porque na ânsia do fazer, às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo. É tipo, então eu tenho que dar plano, então eu vou dar plano. E aí a pessoa dá 300 planos. Mas do primeiro ao número 300 foi o mesmo plano. Observar o que se faz, analisar o que se faz. Hoje tem, né, o Play Do Review, né, planeje, faça e reveja, mas não é só isso, né? Não é reveja para você ver se o resultado foi bom ou ruim, não é, presta atenção como a pessoa se comporta, né? Presta atenção aqui, por exemplo. Aqui é um bom sinal, né, um bom indício de você começar a ler um pouquinho das pessoas. Não é o caso, tá? Mas, por o Breno tá bem do meu lado aqui. Cara, se eu tô conversando com alguém e ele tá meio olhando para o alto, assim, cara, isso tem que te passar uma informação e você precisa conseguir observar, porque senão você vai passar uma hora dando plano para alguém que não tá ali. Mas se a pessoa tá sempre assim, e ó que louco. Esses dias eu estava fazendo uma reunião e eu tenho me dedicado a usar meus óculos, né? E era uma reunião que para mim ela era muito automática, não tinha a ver com o Juness, era só um passar de informações assim. Então eu estava tipo telemarketing fazendo a reunião e só que eu estava, né, com a tela compartilhada. Eu não estava com a tela compartilhada, mas eu acho que se eu mudar a tela aqui e você me olhar, talvez você veja que a A tela está luz. mudando na lente do Uhum. meu óculos. E aí chegou uma hora, a menina falou assim: Você consegue só falar comigo? Eu falei, mas eu tô falando só com você. Ela falou: Não, eu sei que você tá falando só comigo, mas eu tô vendo pelos seus óculos que a tela ficou verde, amarelo, não sei o que, você tá fazendo outra coisa. E eu tava tentando transferir uns pontos da Livelo pro site da Smile. O da Livelo é rosa, porque teve uma promoção essa semana de transferência de 100%, era quase 11 horas da noite, eu não queria perder a promoção. E o site da Livelo é rosa e o outro é amarelo. Ela falou, eu tô vendo um site rosa e um amarelo, laranja, um rosa, um laranja, um rosa, um laranja. Tá. Baita aula. Por quê? Porque ela sabia que eu tava ali, mas ela tava atenta a mim. E eu não estava atento ao que estava acontecendo. Por quê? Porque você não pode dar um mole desse, aquele negócio de percepção que o Delano começou falando, numa reunião com alguém. Porque às vezes é isso aqui, tá dando plano, beleza, pá, 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 pá. Só que a pessoa tá vendo de algum jeito. No meu caso, ficou nítido porque era o óculos. Então, o plane do review, ele é mais do que reveja para ver se deu certo ou errado, mas assim, em que detalhes? Em que momentos? E lembrar que é pessoa, né? Tem sempre alguém ali que vai reagir de alguma maneira. Perceba, né? Essa coisa de linguagem corporal, ela é legal de você ter uma noção. Eu também nunca fiz curso, mas, pô, assiste uma meia dúzia de vidinho no YouTube aí, só para você ter Uhum. uma noção do que significa alguém de braço cruzado, alguém com as sobrancelhas Finalização. arqueadas, com o pescoço para frente, ou com a pessoa muito para trás, ou a pessoa meio de lado para cá, de lado para lá. Isso tudo te passa informações que te ajudam no resultado. E o Delano falou um negócio sobre fazer e aplicar. E eu quero compartilhar a minha experiência da primeira vez que eu fiz isso. Foi quando eu li o livro, eu já comprei 87 desses livros já, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
que a gente sempre fala, né? Leia, estude e aplique. Mas eu já tinha lido, na época era o MVP, né? O nosso sistema de treinamento era outra coisa, não tinha trilha nem nada, mas assim, meu nível de atividade ele era bem diferente do meu nível de estudo, né? Eu estudava muito e lia muito e praticava muito pouco. E aí esse livro ele orienta, né? Ele fala, ó, vai com calma na leitura aí, vai aplicando as coisas. Cara, e a primeira vez que eu li, eu desci do meu apartamento e eu fiz um negócio na portaria do prédio que ele tinha acabado de citar no livro, e aí a menina reagiu absolutamente do jeito que ele contou no livro. E aí aquilo destravou minha mente, assim, cara, e foi besteira, que é coisa que todo mundo faz, que é educado, que é tipo, você abrir a porta para esperar a pessoa passar. Ele tava falando de reciprocidade. Cara, daí a menina veio, ela desceu do elevador, eu abri a porta, porque eu cheguei antes, ela passou, tinha que sair pelo portão. Daí eu fechei a porta atrás dela, ela desceu correndinho e abriu a porta para mim assim, eu falei, não. Tipo, aconteceria aquilo normalmente. Porque se é para alguém, pessoal, para você é o comum, né? Às vezes pode elevador. Mas naquela hora, como a informação do livro estava super fresca na minha cabeça e aconteceu, eu falei, pronto. O estudo com a prática que vai fazer a diferença. Então, pega essa dica do Delano e coloca em ação de verdade. É do tipo, pô, eu tenho que fazer isso, então faça isso, mas faz prestando atenção, faz analisando e faz na hora. Porque às vezes o intervalo entre o estudo e a ação, ele também é longo demais. E acaba faltando coisas que naquela hora estava fresca na nossa cabeça, né? Eu vejo um monte de gente em conferências como essa aqui, né, de cabeça baixa, anotando e tudo, e outras não. Gente, é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande. Ah, Rodrigo, mas você está gravando. Não, beleza, eu duvido que de todos nós aqui, 10% vai assistir de novo. Ah, Rodrigo, mas foi a live da Midu, vai assistir. Ah, mas foi a apresentação do Caio Carneiro na Expo, não vai ver. Se não tiver um corte, se não tiver não vai pegar esse inteiro. E se pegar esse inteiro, não vai ser a mesma coisa. Porque o fator tempo importa, o fator momento importa. Da hora que você leu para a hora que você aplicou, muita coisa aconteceu. Então, é importante tudo isso, mas cuidem, prestem atenção. E prestem atenção mais do que qualquer coisa na pessoa. Eu acho que assim a gente desenvolve muito da arte do nosso negócio. Cara, é muito isso. Se eu puder completar, tô pegando um carregador aqui, se começar a diminuir a bateria. Tem muitas coisas aqui, é muito incrível como se converge, né? Você fala, nossa, as experiências será que foram muito diferentes entre um diretor e outro? Cara, não foram, sabe? Foi o mesmo livro que eu li. Não foi exatamente a mesma primeira aplicação, mas foi parecida. Também foi na portaria do meu prédio. E foi coisa simples, eu não lembro exato, mas assim, perguntar o nome do porteiro de uma portaria que não era minha, entendeu? Qual que é o nome do senhor? O cara, oi? Como assim? Tipo assim, o cara é o porteiro do prédio do meu amigo. Daí ele, sei lá, Manuel. Ô, Manuel, tá jóia. Obrigado. Bom dia pro senhor. Cara, tipo assim, cara, não é porque eu vou prospectar o porteiro, entendeu? É porque se você torna isso um hábito, isso só vai trazer coisa boa para você. Depois que você aprende a fazer isso, você não está fazendo... Porque a primeira vez que eu li esse livro, leu o título do livro, eu li o título seguinte: Como fazer amigo manipulando pessoas. Foi assim que eu li o título. Eu achava que era um negócio meio do mal, sabe? Tipo, vou manipular as pessoas. Cara, quando você lê o livro, é completamente diferente disso. O livro é assim, como você ser uma pessoa agradável. Essa é a verdade. Como fazer as pessoas gostarem de você. Fazendo elas se sentirem bem. Entendeu? E depois que você internaliza, que é a base do nosso negócio, né? Ela falou que foi super importante o negócio dela. E, cara, esse livro, para mim, é a base de muitas das coisas que a gente faz. É tão fácil você ser agradável com as pessoas. Tão fácil. E é tão recompensador ao mesmo tempo. Sabe?
Cara, são detalhes tão simples. Tanto que eu nunca consegui aplicar tudo que ele fala no livro. Mas, assim, os 10, 20% que eu apliquei, puta, mudaram minha vida, entendeu? Em tantos aspectos diferentes. Mas eu lembro que eu tinha visto uma vez uma regra disso, assim, do aplicar. Eu falava, cara, você está lendo um livro, grifa algumas coisas que são mais importantes, tem coisas práticas, né? Você tem que aplicar em, no máximo, 48 horas. 48 horas. Você não precisa terminar o livro para aplicar. Até porque num livro desse, o livro é desse tamanho, você tem coisa pra caramba para aplicar. Viu uma parte, cara, aplica em 48 horas. De novo, não importa se isso vai virar um cliente, se vai virar um distribuidor, não importa. Perguntar o nome das pessoas, se interessar genuinamente, né? Fazer a pessoa contar mais sobre aquele assunto que ela está falando. Cara, pratique em 48 horas. Até uma hora isso aí se torna super natural. Hoje, para mim, não é um negócio que eu tenho que pensar para fazer. É algo que já faz parte de mim. E cara, é muito top. E isso de estar presente, talvez tenham pessoas muito novas aqui. Eu vou te contar como é que foi mais ou menos a minha mudança ao longo do negócio. A hora que eu comecei a apresentar, primeiro foi assim, eu me cadastrei falando que eu nunca ia apresentar. Tá? Isso foi uma condição para eu me cadastrar, para vocês terem uma ideia. Falei, Fred, beleza, eu me cadastro desde que eu não tenha que apresentar. A gente não entendia nada, não tinha Open, não tinha nada. Então, o que o Fred falou? Tá bom, eu apresento. Você só traz os convidados e eu apresento. Falei, ótimo. E assim foi, assim, 1 a 1 até fiz por Skype e tal, uns primeiros contatos e tal. Mas quando era caseira, Open, cara, eu não apresentava, mas nem fudendo. Eu tinha pânico de apresentação, assim. Até que chegou um momento onde não tinha mais saída. O Fred, a equipe dele já tinha espalhado para muitos lugares, ele ficava viajando para ajudar as equipes, e aí quando ele viajava, tudo parava, né? Aí eu tive que apresentar. E aí os meus downlines achavam que eu apresentava, porque eles olhavam, eu era o maior título ali. Eu só comecei a apresentar mesmo, a primeira vez que eu apresentei, de vergonha de dizer para minha downline que eu não apresentava. Ela falou, você me ajuda numa caseira? Ai, caralho. Não tive coragem de dizer que não. Mas foi minha primeira apresentação numa caseira. Eu tinha... Não vou nem falar, que senão eu vou fazer, o povo vai demorar para começar a apresentar. Cara, aí você vai falar assim, retomando o que a gente estava falando. Naquela primeira caseira eu fiquei lendo se a pessoa estava de braço cruzado, se ele inclinou para frente. Cara, minha única preocupação naquele momento era continuar respirando enquanto eu apresentava, porque eu estava em pânico, entendeu? Tava com 189 de batimento cardíaco, assim, eu não conseguia prestar atenção em nada. Nada. Eu só ia mais robotizado, que eu queria acabar com aqueles slides o mais rápido possível. Era isso que eu queria. Eu não sei nem se eu queria que a pessoa cadastrasse, eu queria que acabasse aquele sofrimento mesmo daquela apresentação. Era muito garoto, era um garoto de 30 anos, graça. Agora eu sou um garoto de 40. Então, assim, cara, eu estava presente, mas eu estava num modo sobrevivência ali. A segunda apresentação, já um pouco, assim, consegui parar de olhar para a televisão. Eu só ficava olhando para a televisão na primeira, né? Eu não olhava para o convidado. Eu ficava praticamente de costa para o convidado. Na segunda, eu já intercalava entre olhar para a televisão e olhar para o convidado. Na terceira, sei lá, já tremia um pouco menos a mão. Tremia ainda, mas ao ponto de não conseguir beber água, por exemplo. Senão eu derramava o copo d'água, mas eu conseguia tremer menos. E foi indo, entendeu? Até que em algum momento eu já conseguia falar assim, olha, eu não lembro da reunião, mas eu lembro de concluir essa tarefa. Não sei se o Camarim já é professor, então o cara já é mais descolado. Mas eu lembro um dia que eu estava apresentando, acho que era uma Open e tal, em Joinville, e eu falei assim, cara, hoje eu vou tentar dar uma andadinha no palco. Porque eu era aquele cara que estava começando a apresentar, eu parecia um poste, entendeu? Eu escolhi um cantinho ali e lá eu ficava, era passador de slide, eu não me movia. Só que, porra, eu entendia que era importante o cara se mover. Só que, cara, de novo, assim, não dava para eu querer fazer um monte de coisa, eu tava morrendo de medo lá.
Daí eu lembro que eu falei assim, hoje eu vou dar mandadinho. Meio atrapalhado, mas aí eu 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá. Porra, mudou muita coisa na apresentação? Mudou bosta nenhuma, mas para mim mudou. Falei, olha, já consegui um pouquinho mais, entendeu? Então, quando a gente vai falando disso, de você estar presente, estar atento, óbvio que você vai ter que se expor àquela situação muitas vezes para que você tenha um nível e uma calma mental de conseguir perceber as coisas. Não é uma coisa, acabou de começar, tem que ficar atento a um monte de coisa, senão você vai ficar em pânico aqui, mais do que eu fiquei lá. No começo, você só tem que fazer o que você tem que fazer, tem que falar, ler o slide, eu li o slide. Li, se desse pau no PowerPoint, eu não apresentava. Ah, então vamos deixar para amanhã. Era assim. Hoje, se acabar a luz, a gente apresenta no escuro e se bobear, a gente cadastra. Verdade ou não? Dá, entendeu? Tenho certeza que dá. Mas se expor àquela situação muitas vezes. A primeira vez que alguém falou que era pirâmide, você não sabia se você acreditava nela, você não sabia se enforcava ela, você não sabia se esfregava o relatório da CVM do Ministério Público na cara dela, você não sabia o que fazer. Aí você fala, o que você fez? Eu não fiz nada, fiquei quieto. Aí agora eu fico pensando tudo que eu podia ter feito. Foi isso que aconteceu comigo nas primeiras vezes. Hoje, a hora que ela tá falando, assim, o que eu sinto é, juro por Deus que eu vou ter que falar disso. Mas por dentro, né? Por fora eu tô, nossa, que interessante. Não, eu tive essa dúvida também. Mas assim, quantas vezes alguém falou isso pra gente? Entendeu? Então, assim, tudo que hoje é doloroso, porra, acelera seu coração, você sente puta adrenalina, um turbilhão de emoções, eu posso te garantir que com o tempo vai ser algo trivial. Tipo assim, sabe? Agora tem um contra disso aí. E por isso que vocês têm que fazer o máximo que vocês conseguem no início do negócio de vocês. A parte boa também acontece isso. Ganhar um bônus de 30 mil reais um dia já me deixou completamente eufórico. Hoje eu falo, opa, bom, bônus bom, hein? Deu boa. Eu não tenho a mesma euforia que eu tinha há 7 anos atrás de fazer 30, 40 mil num mês. E isso é bom. A que eu tinha é bom, sabe? O Breno teve o mês dele em março, 20 e tantos mil reais em março, 20 anos de idade. Meu, tem que usar isso, sabe? Então, vocês estarem curtindo a euforia do início do negócio de vocês é uma das principais ferramentas que vocês têm. Uma das principais. Com o tempo, isso vai diminuir. O vale, né, que é às vezes o sentimento negativo, ele diminui, mas os picos também atenuam, né? Então, você tem que usar essa primeira fase de euforia para empurrar ao máximo o seu negócio. Empurrar ao máximo, construir o mais rápido possível a sua equipe, desenvolver o máximo das suas habilidades, viver o máximo de experiências para, né, gerar essa inteligência emocional, o máximo enquanto você tem essa euforia ao mesmo tempo. Porque depois vai ficando mais calmo, você vai ficando mais calmo, entendeu? E a gente, hoje o nosso esforço é resgatar isso. Tá, mas tem que resgatar aqui 30 mil, eu tenho que pensar no bônus do Marcos Clemente, sabe? Tem que ser umas coisas mais surreal, assim. Aí funciona ainda, né? Na camarim. Eu tenho uns print dos bônus do Marcos Clemente. Para rever, né? Você fala, não, acho que hoje eu vou dar uma olhada aqui. Deixa não, eu ver. Aí é de chorar. Eu não sei se dá tristeza ou coisa. Eu olho 10 anos atrás, assim, falando, se somar tudo, deu, tipo, esse mês dele. Exato. Tem que trabalhar muito ainda. É... Pô, deixa eu contar uma história. Gente, essas histórias de se soltando é muito bom, cara. Na época, né, quando a gente começa e a gente começa a falar na frente das outras pessoas, você vai, eu acho que assim, se exponha a um risco controlado. Aquele que assim, você vai conseguir dar uma volta. Então você planeja esse risco.
né? Não precisa fazer como alguém, mas assim, pô, às vezes modela, às vezes é alguma coisa. E eu me lembro bem, assim, o Caio, gente. A minha sensação é que o Caio sempre foi bom. Até que eu vi hoje uma O foto Caio bom. Do Caio na caseira, ele sentado na É. caseira. Falei, não, o Caio já sentou numa caseira? Será que já foi em alguma caseira assim? Sabe aquela coisa do tipo, parece que o Caio nunca passou por isso? E o Uhum. Caio, gente, o Delano vai lembrar. Ele começava as apresentações dele assim: boa noite, pessoal. Meu nome para quem não me conhece, meu nome é Caio, e para quem me conhece, é Caio também. Uhum. Já usei Gente, essa, inclusive. quando o Caio falava isso, todas as pessoas davam risada. E aí, o que a gente Vou vai usar. fazer? Eu vou começar a minha apresentação arrebentando o estilo Caio Carneiro. Então, gente, meu nome é Rodrigo. Para quem não me conhece, é Rodrigo. Para quem conhece, é Rodrigo. Não, pera, caralho. O nome fala depois. Tipo assim, até acertar na piada, você já tinha passado 13 vergonhas. E tudo bem. Por quê? Porque, tá, e nunca funcionou para mim essa piada. Eu desisti dela rápido, assim. Não, deixa pro Caio. Mas tem que ir fazer um pouquinho. E é dois passinhos para lá. Legal, Delano, falar, porque assim, isso, essa é bem boa, essa é bem boa. Eu me lembro, né, tipo, na época da Monavi, a Monavi, existe o suco Monavi, gente. Quando vocês puderem e forem para os Estados Unidos ou para a Europa, tomem o suco Monavi, ele é maravilhoso. E ele tinha muitas frutas. E aí tinha a piada clássica também que a gente fazia. Uhum. Tenta imaginar essa cena. É tipo, pensa assim, fazia parte do nosso discurso colocar as pessoas numa posição de que elas precisavam do nosso produto. E aí a gente fazia exatamente assim. A gente virava de, pessoal, ó, estamos aqui então. Vou fazer o seguinte, vou virar de costas para vocês. Não quero que ninguém me veja. Eu quero que todo mundo aqui levante a mão quem comeu 7 porções de frutas diferentes hoje. Não pode ser 7 uvas, Fruta. hein? Porque tinha a piadinha da uva também. Ou sete bananas. Pode ser só banana. Aí, assim, se virar. Sabe essas coisas assim? Eu fico lembrando, eu falo, gente, quantas vezes até acertar isso aí, que é tão retardado. Então, assim, gente, escolham coisas para fazer. E aí eu quero só colocar um parênteses no negócio que o Delano falou, porque isso precisa ficar claro para todas as pessoas. Quando a gente vê o Caio, eu acabei de falar dele, para mim ele sempre foi bom. Isso é tipo tirar o mérito do trabalho dele, né? Ele sempre talvez teve facilidade, mas bom mesmo hoje ele é. Tipo, na época ele estava crescendo. E aí o Delano falou: o camarim, né? O professor já tem desenvoltura. Tá bom. Pode até ser que ali não era a minha pior situação, não era onde eu me sentia mais desconfortável. Mas, gente, sem nenhuma brincadeira, eu escrevi pelo escrever da primeira palavra à última palavra pelo menos Transcrever. umas 30 ou 40 apresentações que eu fiz. Escrever mesmo, de pegar o papel, boa noite, Transcrever, né? pessoal, meu nome é Ah, Rodrigo, tá. papapá, bibibi, bababá, vamos apresentar uma oportunidade 5 estrelas, era assim que era no começo. De escrever e levar as folhas arrancadas do caderno, daí chegava lá, a chance de sair melhor era muito grande, porque eu escrevi e eu já tinha lido aquilo 13 vezes. Aí eu punha na mochila e fazia. Então, não é muito aquilo que você está vendo. Quase sempre é um esforço que você não enxergou, que está fazendo a diferença. É aquele negócio que o Delano falou. Né? A Ivy que escreveu também. A Ivy quase morria para apresentar, né? Até que o Beto colocou ela no palco do Teatro Gazeta. Olha que legal. E boa, ouvia, pausava Andresa e copiava. É isso, gente. No final das contas, vai ser sempre um copia e cola. E aí entra a tal da modelagem. E volta um pouquinho naquilo que eu falei. Modelar não é fazer igual. É se inspirar naquela pessoa que você gosta, que você admira, que você muitas vezes até gostaria de fazer igual, mas entender que igual nunca vai ser. Que aquela pessoa pode ser o seu exemplo, mas que você vai ser você se inspirando nela. E esse é o ponto. E o bom do nosso negócio
E aí, para a gente só ir mais para os finalmente aqui, senão a gente vai ficar batendo papo, contando história velha aí até meia-noite. Nossa, dá muitos, né? Dá pra Nossa, fazer uma call você só de foi falando, eu história. me lembrando. Gente, o nosso negócio, a gente começou falando assim, 3 pilares. A parte técnica, a parte comportamental e a parte de posicionamento. E aí o Delano trouxe essa referência diferente, como a ciência, a arte e a parte de posicionamento, de postura, né? Ela se mantém. Agora, o bom do nosso negócio é que a gente tem para quem olhar. A gente tem em quem se espelhar de verdade em absolutamente todas as coisas. Pô, quem é muito bom na técnica ali? Pô, tem alguém que você vai se identificar mais. Quem é muito bom nessa parte comportamental, no lidar com as pessoas, no contar de histórias. Tem gente que vai gostar muito das reuniões do Rodrigo, tem gente que gosta das reuniões do Marcos Clemente, que ela é mais lifestyle, tem gente que gosta das apresentações do Cadu, que ele fica batendo nos outros, tem gente que já gosta de uma apresentação mais assim. O jeito, também a gente tem modelos. E a postura, o posicionamento também. Né? A gente fala hoje muito de rede social e tudo, gente. São várias coisas, né? Que a gente tem que estar sempre buscando. Mas, busque ser a sua melhor versão. Aquela pessoa que quando você olha no espelho, você fala, pô, legal, dá para fazer negócio comigo mesmo. Né? Eu assinaria um contrato comigo. Eu compraria um combo de mim. Porque, e às vezes é o detalhe. Porque, assim, quando a nossa mente ela não está tão forte, a gente precisa enxergar a força em outro lugar. E quase sempre é na roupa, quase sempre é em alguma coisa visual mesmo. Acredite, faz diferença. Ah, Rodrigo, mas, pô, não tenho grana para comprar roupas da Armani. Não é marca, não é etiqueta. É você se olhar, é você se encontrar, é você achar o seu estilo. É você achar o jeito que você se sente bem, porque roupa te deixa confiante. Vocês já perceberam que mulher... A Carol ontem, né, postou... eu não sei o nome da mulher. Como é que é o nome dela, Carol? Que tava andando toda poderosa lá. Eu deveria saber, tá? A mulher mais famosa do planeta. Be... É essa Beyoncé. daí, a Beyoncé. Ela é bem desconhecida mesmo, que a Marina é Não, uma pessoa que, assim, é difícil de se lembrar. Se fosse a Anitta, eu conheci. A Carol postou um vídeo dela, assim, aquela caminhada clássica dela numa música das mais famosas, assim. Cara, o jeito que aquela mulher tá andando... Não, mano, você compra o combo de 15 mil sem ela abrir a boca. Sei lá, minha mãe consegue qualquer coisa. Por quê? Por conta do jeito que ela tá andando. Por conta da mensagem que ela passa na caminhada, gente. Eu juro, ela deve estar com pouca roupa, mas eu não consigo lembrar no vídeo. Eu só consigo lembrar da firmeza dos passos, assim, do jeito que ela jogava a perna no chão. Parecia que ela tava, tipo, isso aqui tudo é meu, por causa da segurança. Então, são pequenas coisas que, assim, a gente precisa encontrar dentro da gente que vai facilitar muito no negócio, porque na maioria das vezes, também é isso que falta lá. E a mulherada adora toda a Beyoncé, né? Ela é a dona mesmo do bagulho, manda em tudo. É isso aí, mãe manda. Então, acho que assim, a gente precisa olhar para esses 3 pilares, a gente precisa se encontrar neles. O Delano foi brilhante em falar que a parte técnica não é a parte mais importante, embora, se você não for bom tecnicamente, seu negócio vai ficar capenga, por 2 motivos, porque você não vai ser excelente ao fazer, e você não vai conseguir ensinar as pessoas a fazer também. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A primeira coisa que você consegue ensinar uma pessoa é a parte técnica. Eu não consigo ensinar ela a ter o jogo de cintura para contornar umas objeções durante um convite, mas eu consigo ensinar ela a fazer um tipo de convite para ela começar, entendeu? Então é exatamente isso. E, bom, acho que é isso, né? Senão a gente fica aqui até Adorei devagando, as perguntas falando. do pessoal.